Glória a Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glórias a Deus. Nós estamos em tempo chuvoso e hoje sentimos a falta de muitos irmãos. Mas sempre eu tenho dito, Deus não está interessado em multidões. Deus está interessado em você. Amém? Os olhos de Deus estão voltados para você. Às vezes tem aí multidões de pessoas, todo mundo cantando, todo mundo dando glória, todo mundo falando, e de repente Deus não está tão assim feliz, porque às vezes as pessoas louvam a Deus só de lábios, mas de repente tem aquele grupo pequeno, mas está ali com o coração voltado para Deus. Então Deus se agrada disso. Nós temos vários exemplos na Bíblia, irmãos, que Jesus deu exemplo dessas coisas. Por exemplo, Jesus falou a história da viúva pobre lá que contribuiu. Então, aquelas pessoas vaidosas, arrogantes, aquelas pessoas que queriam ser grandes, vinham e davam aquelas ofertas grandes, aquelas contribuições interessantes, mas de repente veio aquela viúva, aquela senhora, andandinho, devagarinho, e colocou ali a sua moedinha na sala. E Jesus disse: vocês estão vendo? Ela deu tudo que tinha. Então, essas coisas são interessantes. Amados, eu quero deixar para os irmãos uma palavra. Nós vamos aprender um pouco hoje da palavra de Deus. Amém, Jesus? Amém. Eu quero ler com os irmãos no Salmo de número 1. Amém? O senhor leu esse salmo, não? O senhor leu de hoje? Não, irmão Laura, não sei se o irmão Laura leu. Não, o irmão Laura leu outro. Mas nós vamos falar o Salmo de número 1, verso 6. Glória a Deus. Tudo o que Deus colocar na minha boca aqui hoje é para o bem de todos nós. Amém? O Espírito Santo pode falar com alguém aqui nesta noite. Pode falar comigo que estou ministrando. Pode falar com você que está ouvindo. Deus tem um recado para nós. Amém? Amém. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim, Salmo 1, verso 6. Diz assim: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Eu quero passar para os irmãos. Nós vamos falar sobre 6 tipos de caminhos. Amém? Então, o tema da palavra hoje é: em que caminho você está andando? Amém? Olha para o seu irmão e diz: em que caminho você está andando? Amém, Jesus? Então nós vamos analisar junto aqui 6 tipos de caminhos que o homem anda e que às vezes leva o homem a sofrer muitas consequências negativas. Amém, irmãos? Primeiro caminho que nós vamos falar está em Provérbios capítulo 21, verso 2. Eu vou pedir para o Vitor. Irmão Vitor vai ler esse versículo para mim. Amém, irmão Vitor? Amém? Bem rapidinho, tá? Nós vamos analisar este versículo. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Amém. Então esse aí é o primeiro caminho. Vamos chamar ele de
caminho dos olhos. Amém, Jesus? Né? Os irmãos já notaram como é que é os nossos olhos? Vocês já perceberam como é que é o olho da gente? Às vezes, os nossos olhos colocam toda a nossa vida em dificuldade. Por exemplo, o camarada está aí, vivendo uma vida tranquila, não deve um centavo para ninguém, e às vezes ele até fala, né? Não, graças a Deus, eu não devo nada para ninguém. Vocês já ouviram esse tipo de coisa? Olha, eu vivo uma vida tranquila, glória a Deus, eu vou trabalhar, eu volto do serviço, eu vou dar minhas passeadas, e como, bebo, não falta nada na minha casa. E eu quero te dizer uma coisa, eu não devo nada para ninguém. Isso significa que esta pessoa está cuidando dos seus olhos. Então, o olho do homem é um caminho que às vezes leva o homem a sofrer. Quantas pessoas, irmão, que ele não consegue passar na frente de uma loja, ele vê ali um negócio ali, talvez ele não está nem precisando, mas ele, puxa, mas eu vou comprar aquele negócio ali. Então ele compra aquele objeto, não está precisando, e leva para casa. Depois ele fica devendo, de repente não pode pagar, e acaba entrando em dificuldade. Isso por quê? Porque os olhos dele viu e ele cobiçou. Ele poderia ter pensado um pouco mais, né? Não é isso? Não, eu não vou. Ou ele pode até comprar, mas ele vai sentar, fazer os cálculos, não, eu não posso, isso aqui não pode, não vai dar para comprar. Isto é uma pessoa que sabe administrar as coisas. Então nós estamos falando aqui agora, o primeiro caminho é o caminho dos olhos. Quantas pessoas que são dirigidas pelos olhos? Os olhos, ele leva a pessoa para todos os lugares. De repente, por exemplo, a Bíblia tem alguns exemplos. Por exemplo, Sansão, ele foi lá entre os filisteus e ele viu lá uma mulher e ele gostou da mulher. O que acontece? Ele seguiu o caminho dos olhos. Ele chegou em casa e falou para os pais: ó, pai, hoje eu vi uma mulher, mas pensa na mulher. Eu estive lá para o lado dos filisteus e eu vi uma mulher lá, mas é demais, e eu quero casar com ela. Aí os pais já ficou preocupados. Filho, não, filho, você viu essa pessoa lá? Mas espera aí, meu filho, será que não tem uma mulher aqui no meio do nosso povo para você casar, para você se envolver? Não, pai, eu quero aquela lá mesmo. E vocês, irmãos, já sabem o que aconteceu com Sansão. A fria que ele entrou, o buraco que ele entrou. Sansão perdeu a vida por causa de todo aquele problema, por causa de toda aquela situação daquela mulher. Então, os olhos, o caminho dos olhos é perigoso. E Deus quer que você se livre. Outra coisa, às vezes a pessoa está bem, né? De repente ele passa em algum lugar
e ele vê ali um grupinho de gente, e ele olha, puxa, eu vou entrar aí. Tudo começa pelo olho. Então, o olho, se você não cuidar, o olho vai arrumar para você má companhia, o olho vai arrumar para você problemas para a sua vida, seus olhos vai trazer para você problemas que você vai sofrer o resto da vida. Então, a palavra de Deus nesta noite está nos ensinando. Procura dirigir os seus olhos com sabedoria, amém? Com inteligência. Pede para Jesus dirigir os seus olhos. Pede para Jesus não deixar que os seus olhos vejam coisas ruins para a sua vida. E Ele vai te ajudar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantas vezes, de repente, o jovem nunca fumou um cigarro? Nunca fumou. Um jovem livre, um jovem, mas ele conheceu um amigo, e o amigo dele puxou um cigarrão do bolso, ele olhou, eu vou pegar isso também. E dali ele começa a estragar a vida. Ele começa a estragar a vida. O olho dele trouxe para a vida dele o tabagismo e outros problemas mais, como drogas e vícios e mais vícios e por aí afora. Mas nesta noite Jesus quer te abençoar. Amém? Ele quer santificar os seus olhos. Que você passe por essas coisas e não tem nenhum interesse, porque a sua vida está sendo dominada pelo Espírito Santo. Desvia os seus olhos destas coisas. Amém, Jesus? Um dia Jesus disse assim: olhai para mim. Olha para Jesus. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele que vai cuidar de você. Amém? Vamos ver um outro caminho. Então nós já aprendemos um pouquinho sobre o caminho dos olhos. Muita gente, só para concluir, muita gente hoje está sofrendo, penando, está passando, está comendo o pão que o diabo amassou. Por quê? Por causa dos olhos. Ele olhou e não resistiu. Mas nesta noite Jesus está dizendo para você: não entra por esse caminho, deixa Deus te abençoar, em nome de Jesus. Vamos falar para o segundo caminho. Glória a Jesus. João Ailton, vai ler para nós. O segundo caminho, Provérbios 14, verso 12. É um outro caminho também que nós vamos falar ali. Vai lá, irmão Ailton, pode ler. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Olha, irmãos, veja bem que coisa interessante. Há caminho, note bem, há caminho que para o homem é um caminho justo, é um caminho direito, mas o final dele é morte. É o que está escrito aí? Diga comigo: há caminho que para o homem é direito, mas o final dele é morte. Quanto, irmãos? Então nós vamos colocar um nome nesse caminho: o caminho enganador. Quantas pessoas já foram enganadas, né, irmão? Enganados. Quantas pessoas que já entrou pelo caminho do engano? No começo, irmão, no começo as coisas eram tão interessantes, chamava atenção e pá, mas ele andou um pouco, ele foi indo e notou que as coisas não é bem como ele pensava, e agora ele quer voltar e não consegue, e fica aquela situação difícil. Mas nesta noite, Jesus está dizendo para você: Ele vai te pegar pela mão e te levar de volta e colocar você num caminho verdadeiro. Amém? Caminho enganoso, irmão, é terrível.
Quantas pessoas já foram enganadas? Quantas pessoas hoje estão penando, sofrendo? Uns estão aí numa situação difícil, talvez até tinha um bom emprego, mas ele entrou pelo caminho do engano, perdeu o emprego. Outros estão atrás das grades, porque entrou pelo caminho do engano, está preso. Outros já perderam a vida. Se vocês ligarem a sua televisão, nos jornais policiais, vocês vão ver quantas pessoas, quantos homens, quantos jovens estão perdidos nos vícios e de repente perde a vida. E depois fica os comentários, né? Oh, mas fulano, um jovem novo, bonito, um jovem que tinha tudo pela frente, aí perdeu a vida. Caminho enganoso. Nós vamos citar aqui como exemplo o filho pródigo, a história do filho pródigo, né, irmãos? O filho pródigo, ele ficou na casa do pai muito tempo, mas sempre ele arrumava uma historiazinha. Não, eu preciso dar uma saída, eu preciso dar uma volta, eu quero conhecer o mundo. Quer dizer, ele estava dizendo, eu quero pegar o caminho do engano. Ele foi enganado, ele achou que ia dar tudo certo e deu tudo errado. E eu vou dizer para vocês sabem quem trouxe o filho pródigo de volta para a casa do pai? Não, o filho pródigo não voltou por conta própria. Não foi nem o próprio pai dele que trouxe. Quem trouxe o filho pródigo de volta para a casa do pai foi o Espírito Santo. Uma pessoa que está na igreja e ele acaba se desviando, indo para o mundo, irmão, ninguém consegue trazer de volta. Só Deus pode trazer um desviado de volta para a casa do Senhor. Obrigado, Jesus. O caminho do engano. Então, nesta noite, Deus está dizendo para você: este caminho que você está seguindo parece bonito, mas o final dele é escuro. O final dele é morte. Você vai morrer. Você vai perder a vida. Glória a Deus. Então, volte enquanto é tempo. Vamos falar mais um pouquinho sobre um outro caminho. Amém, Jesus? Irmão Lauro, lê para nós. Glória a Jesus. Provérbio 4,14. Provérbio 4, aleluia, verso 14. Nós vamos ver um outro tipo de caminho aqui. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Dê bem forte, irmão. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Amém. Glória a Deus. Lê mais uma vez, irmão. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Amém. Olha que coisa linda. Não entre pelo caminho dos perversos. E nem sigas pelo caminho dos maus. Caminho dos maus. Então nós vamos colocar um nome nesse caminho também. Esse caminho se chama o caminho do perigo. Diga comigo, caminho do perigo. Amém. Existe caminho perigoso. Quando você lê o Salmo 23, quando o salmista Davi falou ali todas aquelas palavras bonitas, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guiará, Ele me faz tantas coisas. Ali, o salmista está dizendo que parece que ele iria passar por um caminho perigoso. Mas você pode até passar por ele, mas não vai acontecer nada com você, porque a sua vida está nas mãos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Caminho do perigo. Vamos citar aqui, caminho do perigo.
Quantas coisas acontecem com pessoas por aí? O caminho do roubo. Caminho do roubo. O caminho do latrocínio. O caminho do álcool. E por aí afora. São caminhos que você tem que livrar dele. São caminhos que você tem que se cuidar. Deus pode te abençoar. Caminho perigoso. Se você for olhar nas Escrituras, vocês vão encontrar muitos homens que passaram por momentos perigosos. Perigo. Tiveram que enfrentar a morte. E por aí afora. Quantos perigos você já correu na sua vida? Caminho do mal. Existe este caminho e muita gente está caminhando nele, de passos largos. Às vezes ele pensa, poxa, mas como que eu estou aqui? Eu poderia estar numa vida melhor, estou aqui nessa situação. Você às vezes, veja bem, caminho do mal, caminho perigoso, caminho do perverso. Às vezes você tem bons pensamentos, mas você vai conviver com alguém, é o que diz a Bíblia ali, com alguém que tem uma vida torta. Hoje é comum, de repente tem um carro aí, indo aí com 4, 5 pessoas dentro, 4 bandidos, e uma pessoa que por acaso entrou ali, talvez uma amizade, talvez um conhecimento. Não, fulano, vamos com nós lá, entra aqui, vamos lá. Não, eu não vou. Quantas pessoas? É assim que acontece. Não, eu não vou. Eu vou ficar, não, rapaz, vamos lá. Talvez até eles falam, você está parecendo crente, vamos lá com nós, entra aqui. E aquele rapaz bonzinho, aquele rapaz humilde, entra naquele carro. Chega numa certa altura, a polícia para. A polícia não vai perguntar, quem é o bonzinho aí? Não, vocês acham que vai fazer isso? Vai. Quem é o santinho aí? Quem é o menino bom? Não, para a polícia é todos bandidos. E não adianta querer dizer, não, eu sou bom, eu estou aqui porque eles me... Se você é bom, você não deveria estar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o conselho de Deus nesta noite. Sim, meu Deus. Existe até aquele ditado popular: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem é você. Então, nesta noite, Deus quer nos ensinar coisas extraordinárias. Evita certo tipo de pessoas. Hoje é fácil a pessoa saber quem é quem. Se você vai comprar ali um objeto qualquer, eles costumam pedir lá o CPF. Por favor, seu fulano, CPF, meu. Aí a pessoa dá o CPF, está com o nome sujo. Não dá. O senhor não vai poder comprar. É assim, não é? A vida é assim. Então, nesta noite, Deus quer que você receba esta palavra. Cuide da sua vida. Evite certos tipos de amizade. Despreze. Mas eu gosto tanto do João. Eu gosto tanto do Joaquim. Mas o João é um bandido. O Joaquim é um bandido. E ele está te levando para lugares terríveis. E você vai acabar perdendo a sua vida por causa de um bandido. Deus está falando conosco, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos então falar mais um pouquinho de um outro caminho. Vamos falar agora do quarto caminho. Provérbios 4:19. Lê lá, irmão Ailton. Lê, irmão Bruno, né? Amém? Bruno, lê bem em voz bem alta.
Provérbio 4:19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabe em que tropeçam. Oh, Jesus. Então vamos arrumar um nomezinho também para esse caminho, né? Simples. Caminho escuro. Você já andou em um caminho escuro? Quem já andou? É ruim, né? É ruim. Para começar, tem gente que nem anda de medo. A escuridão. Quem anda no escuro não vê os obstáculos. Quem anda no escuro não vê os buracos. Quem anda no escuro pode tropeçar. Quantas pessoas que estão vivendo na escuridão? Não enxerga nem um palmo além do nariz. Mas nesta noite, Jesus quer te abençoar. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva. Se você está vivendo uma vida na escuridão, Deus quer clarear a sua vida. Deus quer colocar luz em você. E você vai saber pisar no lugar certo. Deus vai fazer você ver o perigo e se livrar dele. Amém? O caminho da escuridão. Quantas vezes você já passou por um momento assim, de você abrir os teus braços e dizer: quem pode me ajudar? Eu não estou enxergando nada, quem pode me ajudar? É assim que acontece. Caminho da escuridão. Quantas pessoas que estão aí às vezes gritando: olha, me ajuda, eu estou na escuridão, não consigo enxergar nada. Mas nesta noite Deus está te dizendo: Ele vai te pegar pela mão e vai te conduzir. Amém, Jesus? Louvado seja Deus. Vamos falar mais sobre um caminho importante. Oh, glória a Jesus. Agora vem coisa boa, hein? Amém. Provérbio 10:17. Amém? Lê lá para nós, irmão Vitor. Vai lá, Vinícius. Lê. Nem importa, Vinícius. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Amém? O caminho para a vida é aquele que? Daquele que guarda a correção. Ah, que lindo! Então nós vamos falar aqui, vamos dar um nomezinho para este caminho. Amém? O nome dele vai ser o caminho da obediência. Diga comigo: o caminho da obediência. Oh, irmão, que coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Caminho da obediência. Obediência a quem? Lógico, primeiramente, obediência a Deus. Deus está dizendo para você: olha, não faça isso. Deus está esperando uma resposta sua. Ah, Senhor, obrigado, meu Pai, me ajuda. Hoje o maior problema do homem não está relacionado à obediência a pais, mãe, patrão, enfim, não. O maior problema do homem hoje está em relação a Deus. O homem tem sido desobediente a Deus. E isso tem levado o homem a sofrer grandes consequências. Mas nesta noite, o Espírito Santo está dizendo para você: volte para mim. Deus está dizendo: volte para mim, e eu vou cuidar de você. Amém? O caminho da obediência. Outra coisa importante também que nós vamos falar é a obediência familiar. Quantas vezes o pai chega, abraça o filho e diz: meu filho, o pai te ama,
Olha que coisa interessante, né? O Pai te ama. Não faça isso. Deixe esse tipo de coisa. Por quê? Porque o Pai quer ver o bem do filho. Amém? O Pai quer que o filho se triunfa com vitória, com saúde, com paz. Quantos conselhos o pai do filho pródigo deu para ele? Não, filho, você está aí querendo nos deixar, mas fica mais um pouquinho com o pai. Você está bem aqui, as coisas não vão dar certo para você. Ah, pai, eu vou ficar mais um pouquinho, mas a minha intenção é ir embora mesmo. A desobediência tem levado pessoas a sofrer. E nesta noite Deus quer te abençoar. Glória a Deus. Amém? Caminho da obediência. Louvado seja Deus. Oh, que maravilha. Então agora, vamos falar de um outro caminho. Provérbio 3, verso 6. Bom, Lauro, lê para nós, fazendo um favor. Provérbio 3, verso 6. Glória a Deus. Bem forte. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então, irmão, nós vamos colocar também agora um nomezinho nesse caminho. Todos têm nome, então vamos colocar nesse também, né? Então diga comigo: caminho Caminho das boas das boas veredas. veredas. Amém. Glória a Deus. Deus quer guiar você por caminho certo. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele diz assim: reconhece os seus caminhos. Olha que coisa interessante. Olha para o seu irmão e diga assim: reconhece os seus caminhos. Vamos para frente. Por onde você tem andado? Então, essa é a palavra de Deus para nós. Faça uma parada, faça uma pausa e comece a analisar. Bom, eu já fiz isso. É um caminho que você andar. Você sofreu, não deu certo, foi problema, te deixou em situações difíceis. Ah, eu também fiz isso, tá? Também sofri. Eu fiz aquilo, também sofri. Quantos caminhos você já transitou? Quantos caminhos você já andou na sua vida? Então, nesta noite, Deus está te colocando no caminho de boas veredas, caminho reto. Então, siga nesse caminho. Amém? Deixa Deus abençoar a sua vida. Glorifica a Deus por Ele ter livrado você de todos os demais caminhos ruins. E permaneça no caminho de Deus. Caminho reto. Amém? Palma para Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus. Pegue na mão do seu irmão e diga: obrigado, Jesus, por esta palavra. Amém. Senhor amado Deus, Pai, eu quero te agradecer por ter nos ajudado. Eu quero te agradecer por esta palavra de hoje. Pai, que esta palavra possa entrar nos corações e cada irmão que está aqui seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmão? Obrigado, irmão Lauro. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus.